Boa tarde. Estamos estreando hoje o programa 20 Minutos, que toda sexta-feira, às 4h30 da tarde, trará discussão sobre um tema relevante da vida política nacional ou internacional. O tema dessa tarde a gente anunciou previamente. Pode Bolsonaro ser comparado ao nazismo? Esse tema tem uma razão de ser. Bolsonaro é um bufão, uma figura patética, que nos últimos meses tem escalado as pesquisas de opinião, despontando em quase todas as pesquisas como o segundo lugar na preferência do voto popular. Logo em seguida ao ex-presidente Lula, que tem a dianteira em todas as pesquisas. Bolsonaro jamais foi levado a sério, uma figura extremista, de valores ultraconservadores, defensor da ditadura militar, um homem capaz de um comportamento indigno, como votar o impeachment da presidente Dilma, prestando homenagem ao chefe da tortura durante o período autoritário. Ninguém o levava a sério. Repito, figura patética, um bufão, um extremista que não merecia maior atenção dos atores políticos do país ou mesmo da mídia. No entanto, ele hoje reúne um cabedal, um apoio político relevante. Muitos dos que o criticam, por conta das suas posições políticas, dos seus valores morais, das suas atitudes, imediatamente o comparam com o nazismo, com o fascismo, enfim, com aquelas formas ditatoriais mais extremas que tiveram protagonismo especialmente na primeira metade do século XX. Funciona como uma espécie de xingamento político. Bolsonaro é fascista, Bolsonaro é nazista. Não há nenhuma dúvida de que ele defenda valores fascistas ou valores nazistas. Mas nós devemos ter um pouco de cuidado com esse linguajar. Nós devemos, ao utilizar essas expressões em relação a uma figura como Bolsonaro, fazer determinadas considerações históricas a esse respeito, para poder definir melhor não só o papel do Bolsonaro, o que ele representa, mas as circunstâncias históricas que permitem que uma figura de tão baixo calão, de tão baixa qualidade política, possa exercer a influência que efetivamente ele hoje exerce. A primeira questão fundamental que nós devemos ter claro é que Bolsonaro é mais filho das circunstâncias na qual ele emerge do que propriamente da sua capacidade de intervenção na cena política do país. Nesse sentido, nós podemos fazer alguns paralelos com a ascensão do nazismo. O que foi propriamente o nazismo? Não estou falando aqui do que o nazismo significou como força imperialista, como doutrina ideológica, como papel histórico na Segunda Guerra Mundial. Falo aqui do que representou o nazismo na sua fase ascensional. Por que o nazismo pôde assumir o protagonismo na vida da Alemanha e por que um personagem como Adolf Hitler, também ele um bufão, tratado como bufão ao longo de muitos anos, veio se tornar uma figura com tanto poder e tanta influência na Alemanha. A ascensão do nazismo foi possível basicamente por conta da crise que se segue à Primeira Guerra Mundial. Quais eram as características dessa crise? Em primeiro lugar, a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra, estava obrigada a pagar tributos insuportáveis, indenizações indescritíveis, determinadas pelo Tratado de Versalhes, que é o documento que dá fim ao primeiro conflito mundial. A Alemanha, humilhada pela derrota na guerra, basicamente tinha sua economia dependente de pagar essas indenizações de guerra. O país vivia numa situação hiperinflacionária, a miséria e a pobreza se alastravam, o país tinha sua economia desorganizada, havia um caos estabelecido na vida da nação por conta da derrota sofrida na Primeira Guerra Mundial
e por conta das exigências absurdas do Tratado de Versalhes impostas pelas potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial. Essa situação, em um primeiro momento, gerou a ascensão de poderosos movimentos revolucionários dirigidos pelo nascente Partido Comunista ou pelos setores mais à esquerda da social-democracia, que em alguns momentos tiveram uma atitude revolucionária frente ao capitalismo alemão, basicamente inspirados não apenas pelas condições internas da vida na Alemanha, mas também pelo fato de que alguns anos antes ocorrera a Revolução Russa, em 1917, com a tomada do poder pelos bolcheviques e a constituição de um bloco anticapitalista que buscava construir um outro rumo para a sociedade russa. Isso teve uma enorme influência em toda a Europa, no mundo inteiro, e particularmente na Alemanha, por conta das circunstâncias internas, portanto, e da influência da Revolução Russa. Nos primeiros anos que se seguem à derrota da Primeira Guerra Mundial, há uma poderosa emergência de um movimento operário, revolucionário, de caráter socialista, que, durante um certo tempo, pareceu se constituir como uma alternativa de poder na Alemanha pós-guerra. A resposta a esses movimentos revolucionários por parte de setores da burguesia alemã foi uma crescente onda reacionária, nacionalista, conservadora, que buscava reestabelecer o poderio do Estado alemão e esmagar a possibilidade da Revolução Socialista. E finalmente esmagam efetivamente o ascenso das forças revolucionárias de caráter socialista. É nesse período, por exemplo, que ocorre o assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os principais líderes do movimento operário revolucionário alemão. Neste período de ascensão do nacionalismo alemão, numa primeira fase, predominam as forças da direita social-democrata, em especial aquelas lideradas por Friedrich Ebert, importante dirigente do Partido Social-Democrata Alemão, que governa a Alemanha durante um período conhecido como a República de Weimar. E apesar de social-democrata, apesar de ter uma origem no movimento socialista, é sob o governo de Friedrich Ebert que Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht são assassinados, por exemplo. E debaixo do guarda-chuva deste governo de Friedrich Ebert, debaixo do guarda-chuva da República de Weimar, vai se fortalecendo uma corrente nacionalista ultra-reacionária que tem influência nas forças armadas alemãs, que tem influência nas camadas médias, que tem influência inclusive em setores dos trabalhadores. Esse movimento nacionalista considerava que a República de Weimar era frágil, fraca no enfrentamento aos revolucionários e que também era subserviente às potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial e, portanto, essas correntes nacionalistas ultra-reacionárias propunham um novo governo, um governo ultraconservador e ultranacionalista, e dentro deste movimento é que vai pouco a pouco emergindo o nazismo como uma alternativa de reorganização da Alemanha sob essa perspectiva do ultranacionalismo. O Partido Nazista é fundado nos anos 20. Tenta um primeiro golpe de Estado em 1923, conhecido como golpe da cervejaria, porque foi numa cervejaria que teve lugar a conspiração dessa tentativa golpista do nazista, mas era uma força secundária, ridicularizada no país. Prevalecia como alternativa da grande burguesia alemã contra o movimento revolucionário e contra as exigências brutais das burguesias vitoriosas na Primeira Guerra, prevalecia uma alternativa tradicional, nacionalista, relativamente comprometida com a democracia liberal e com os partidos tradicionais da burguesia alemã. Esses partidos, no entanto, fracassam. Fracassa a República de Weimar e fracassam esses partidos em reorganizar a Alemanha. São incapazes de superar as exigências do Tratado de Versalhes. São incapazes de reorganizar o Estado, a sociedade e a economia da Alemanha.
São capazes de derrotar o movimento revolucionário, é verdade, mas não conseguem constituir um outro rumo para o capitalismo alemão. E o epicentro desse fracasso é a crise hiperinflacionária do final dos anos 20 e a decadência acelerada da Alemanha, particularmente depois que rompe a grande crise do capitalismo mundial em 1929. Eu cito esses fatos para que as pessoas todas que estão aqui acompanhando esse debate tenham claro o que ocorria. Esses fatos dão origem a uma situação na qual o fracasso dos partidos tradicionais da burguesia alemã e o fracasso do setor do movimento operário que se propunha a fazer a política da burguesia alemã, que era a social-democracia, esse duplo fracasso gera na Alemanha pré-nazista uma situação, vamos dizer assim, de vácuo político. Nenhuma força tradicional da burguesia alemã era capaz de reorganizar o Estado, a economia e a sociedade. Ao mesmo tempo em que voltavam a crescer os movimentos revolucionários, em que o Partido Comunista Alemão, em função da crise econômica e social, acumulava força política, força sindical, força eleitoral, e um setor da social-democracia alemã, a esquerda da social-democracia alemã, se descolava e adotava uma postura mais combativa no movimento operário, na luta popular, possibilitando, ao menos teoricamente, uma aliança entre certos setores sociais-democratas e o Partido Comunista num bloco popular revolucionário que podia retornar a uma situação de ofensiva em relação ao capitalismo alemão. Nessa situação em que nenhum partido da burguesia alemã era capaz de oferecer uma alternativa hegemônica ao país, Hitler vai ganhando força. Tratado como bufão, como figura ridícula, como figura destinada a pilhérias. Havia manchetes nos jornais naquela época que dizia: como ousa um pintor de paredes querer dirigir a Alemanha? Não era uma manchete de jornais de esquerda, era uma manchete dos principais diários da burguesia alemã. No entanto, o Hitler e seu partido nazista, com todo o seu discurso anti-bolchevique, seu discurso racista, seu discurso ultranacionalista, seu programa econômico de utilizar o Estado para reorganizar o capitalismo alemão, não sob a forma política da democracia liberal, mas sob a forma de um Estado forte, intervencionista, capaz de reprimir a revolução e ao mesmo tempo estabelecer novas regras para o capital e, ao assumir um programa nacionalista, impulsionar determinados setores da economia alemã, determinados setores do capital, especialmente aqueles vinculados direto ou indiretamente à indústria armamentista. Esse discurso, esse cardápio que o nazismo oferecia, acaba ganhando espaço na Alemanha pré-nazista. E os nazistas vão ocupando um papel de força principal de reorganização do capitalismo alemão. Na ciência política existe uma figura chamada de cesarismo ou bonapartismo que explica um pouco esse papel do nazismo. O que quer dizer essa expressão, cesarismo ou bonapartismo? Ela se explica em determinadas situações onde nenhuma das classes sociais é capaz de estabelecer hegemonia no aparato de Estado a partir dos seus próprios partidos. E é fundamental, especialmente ao lado das classes dominantes, a emergência de uma liderança que aparentemente não apenas não tem nenhuma conexão com esses partidos tradicionais, não apenas paira por cima dos partidos tradicionais, mas como é também capaz de ter um violento discurso antissistêmico, e com esse violento discurso antissistêmico é capaz de roubar o espaço da esquerda, atrair para si massas populares que têm ódio a um sistema decadente e putrefato, e ao arrastar essas massas para esse discurso antissistêmico, oferece a possibilidade de reorganizar o capitalismo, de reorganizar o sistema dominante, como se o estivesse combatendo. De fora do Estado burguês, reorganizar o Estado burguês. De fora do sistema capitalista,
tradicional reorganizar o sistema capitalista. Esse era o papel bonapartista ou cesarista que o nazismo exercia. E cumprindo esse papel é que o Hitler pôde ascender a direção do Estado alemão, como homem que discursava contra o velho capital alemão, que escolhia os judeus como setor prioritário de combate para poder fazer o discurso contra os banqueiros. Com isso, atraía as massas populares, inclusive antigos eleitores sociais-democratas e comunistas, para o seu programa, e ao acumular força, ser a liderança que reorganizava o capitalismo alemão. Esse foi o papel exercido pelo Adolf Hitler nessas circunstâncias históricas. Há semelhanças nas condições históricas que permitem a ascensão do Bolsonaro, embora toda comparação deva ser feita com o máximo cuidado. Para começo de conversa, não há um movimento revolucionário e não há uma revolução como a russa que estejam ameaçando o sistema capitalista mundial ou, em particular, o sistema capitalista brasileiro. Mas é fato de que o sistema político brasileiro e a hegemonia burguesa tradicional no Estado e na sociedade entraram em colapso. O país vive uma daquelas situações que o revolucionário e teórico italiano Antonio Gramsci uma vez identificou como equilíbrio catastrófico, quando nenhuma das forças, nenhuma das classes sociais ou nenhum dos partidos que expressam as classes sociais tem força e capacidade de dirigir o Estado e de apontar um rumo para o país. Isso provoca uma situação de enorme instabilidade, uma situação de empate na disputa política e de classes na sociedade. O Brasil vive uma situação desse tipo. E os partidos tradicionais da burguesia brasileira entraram em claro colapso. O PSDB entrou em colapso, o DEM entrou em colapso. E esse vácuo permite que vá ascendendo, embora todos o tenham como ridículo, como extremista, como bufão, um personagem como Bolsonaro. Ele vai pouco a pouco se apresentando como o bonapartista, como o cesarista, que se oferece para reorganizar o sistema capitalista brasileiro e o Estado burguês sob uma nova ordem, sob uma ordem antissistêmica, porque o seu discurso é violento contra a democracia liberal, é violento contra a Constituição de 88, é violento contra a esquerda, é violento contra valores civilizatórios que apontem para a igualdade racial, para a igualdade de gênero, para o respeito à diferença de orientações, de diversas orientações sexuais. Seu discurso é um discurso violento contra os direitos civis de forma geral, contra os direitos humanos. E ao redor desse discurso, ele vai arrastando os setores mais sombrios, mais monstruosos da sociedade brasileira, criando uma base de massas e ocupando um espaço numa sociedade extremamente polarizada, ocupando um espaço que simultaneamente o coloca na condição de ser o antípoda da esquerda, representado fundamentalmente pelo PT e pelo ex-presidente Lula, e como homem capaz de reorganizar o Estado num momento em que os setores médios clamam por uma ruptura com a democracia liberal e clamam por um outro tipo de Estado de caráter autoritário e conservador. Esse movimento do Bolsonaro é semelhante ao que ocorre em outras partes do mundo. Por exemplo, o Front National, a Frente Nacional na França, antes com Marie Le Pen, agora com a sua filha, que disputaram recentemente eleições na França, ou mesmo o papel, em certa medida, o papel desempenhado pelo Trump nos Estados Unidos, ou em outros países, forças nacionalistas, antissistêmicas, não tradicionais da direita, que vão se apresentando para esse papel bonapartista. É uma onda própria desses períodos de intensa crise do capitalismo, de forte polarização política e de confrontação de projetos, e que, em um período histórico de decadência da democracia liberal e dos seus instrumentos clássicos de resolução da crise política através da representação, do parlamento, das instituições normais. Bolsonaro
bufão que é, figura patética e extremada que é, figura vinculada aos piores e mais nefastos valores, vai ocupando espaço, porque o seu bonapartismo é útil para setores do capitalismo brasileiro, que ainda dele se mantém distância, mas o fato é que ele vai construindo uma base social no vácuo dessa enorme crise de hegemonia e nessa brutal decadência da democracia liberal no Brasil e do sistema político que teve origem na Constituição de 1988. Bolsonaro, por seus valores, é um fascista. Bolsonaro, por seu discurso reivindicante da ditadura militar e dos seus piores crimes, é um fascista. Bolsonaro, pelo que ele representa como papel histórico, tem conexões com o bonapartismo de tipo nazista ou fascista exercidos por Hitler ou por Mussolini. É claro que é outra circunstância histórica, é claro que, repito, nós não estamos diante de uma onda revolucionária ou de um Estado socialista que ameace a ordem capitalista mundial, é um outro período histórico. Bolsonaro não possui nem sequer a pujança, a capacidade organizativa, a base de massa junto aos trabalhadores que num determinado momento o nazismo e o fascismo lograram ter, mas ele reproduz não apenas os valores, certos valores do nazifascismo, mas também reproduz a situação de inserção político-histórica que levou ao surgimento do nazismo. No vácuo, na crise da democracia liberal, o capital, pouco a pouco, entrega a direção do Estado para as figuras mais nefastas. Bolsonaro é a mais nefasta das figuras da burguesia brasileira e se apresenta para exercer esse bonapartismo de caráter antipopular, antidemocrático, antinacional e anticivilizatório. Boa tarde a todos e a todas e até o próximo programa.